Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio, essa é a segunda temporada da aula 29. Nessa aula de hoje eu vou ensinar a criar a história de procedure e consultar filial por nome. Na aula passada, eu mostrei como fazer a view de pessoa que liga com pessoa física, jurídica e pessoa tipo. Então essa view vai ser base para essas próximas consultas que eu vou mostrar nas próximas aulas. Então na aula de hoje nós vamos fazer a procedure de consultar filial por nome. Como é que ela funciona? Eu faço select aqui, pego o ID da filial aqui. Com o ID eu vou fazer a junção, vou fazer o join com a pessoa para conseguir pegar o resto das informações que estão nessas outras tabelas. Como eu tenho a view, eu faço select na tabela de filial, faço o join com a view de pessoa e eu tenho o restante das informações. Então vamos fazer a SP de consultar filial por nome. Vou abrir meu SQL Server Express 2012. Vou conectar. Vou em Databases, Professor Drauzio, Programabilidade, História de Procedures. Então nós já temos as procedures de inserir. Aqui na pasta Views, nós fizemos já a visão de pessoa física e jurídica. E agora nós vamos fazer a procedure de consultar filial. Então para criar essa procedure, eu vou dar um botão direito em Professor Drauzio, vou criar uma nova query, que é uma nova consulta. Vou minimizar aqui do lado, vou aumentar o zoom. Vou aumentar um pouco aqui para ter mais espaço na tela. Então, vamos lá. Quero criar uma procedure. Como é que é criar? Create. Procedure. Um procedimento. O nome dela, USP filial consultar por nome as begin e end. Agora que nós estamos indo para a parte de consulta, não tem tratamento de exceção, porque consulta você pega os dados e devolve. Tá? Diferente da parte de inserção, alteração, que você tem que garantir ali as transações, a parte de consulta você simplesmente faz o select e devolve os dados. Então não tem aquele controle de transação de exceção como tem nas procedures de inserir e alterar. Então aqui eu vou informar o parâmetro de entrada. Qual que é o parâmetro de entrada? Vai ser arroba, o nome, lembrando que o parâmetro começa com arroba. Que tipo que é? Tem que ser do tipo do nome da tabela de pessoa física e jurídica. Qual que é a tabela de pessoa física e jurídica? Olha lá, na tabela de pessoa nós colocamos um varchar de 50. Tá vendo? Não precisa ser idêntico, pode ser menor, porque normalmente você vai procurar pelo um pedaço do nome. Mas normalmente eu costumo colocar o mesmo tamanho, varchar de 50. Então essa é a variável que vai entrar. Por exemplo, se eu quiser pesquisar se tem alguma filial com o nome Drauzio, aqui que vai vir a palavra Drauzio para procurar se a filial existe. Vamos implementar agora o corpo da procedure. Então, como é que vai ser nossa consulta, nosso select? Vou abrir o diagrama, vou vir aqui em Database Diagrams, e vou abrir o diagrama da segunda temporada só para mostrar para vocês como é que está a estrutura. Então aqui nós fizemos a aula passada. Aqui eu tenho a filial, ó. A minha filial, e ela está relacionada através desse relacionamento com a tabela de pessoa. Tá? Então, por esse relacionamento. Então, como ela está relacionada, para existir uma filial, obrigatoriamente tem que existir uma pessoa aqui. E quando existe uma pessoa aqui, essa pessoa se torna uma pessoa física ou jurídica. Então, eu consigo, através da filial, vir buscar os restantes das informações aqui nessas tabelas. Como eu já criei a view que engloba essas 4 tabelas, eu simplesmente faço o select aqui, juntando com essa parte que é a view. Então vamos lá, vamos partir da primeira parte, que é fazer o select. Eu quero selecionar, select, tudo, asterisco, from da onde? Da tabela de filial. Lembrando que como eu estou criando a procedure, eu posso já ir executando para ver o resultado. Então vamos ver o que ele vai me trazer aqui nesse select. Ó. Vou dar um execute. Olha lá, quantas filiais eu tenho? Nesse meu caso só tenho uma, né? Só tenho uma filial que é o número 5. Agora eu quero fazer a junção aqui para trazer os restos das informações. Qual que é o nome da filial 5? Qual que é o CPF ou CNPJ? Ela é uma pessoa física ou jurídica? Eu quero trazer o resto das informações. Como é que eu faço isso? Como isso aqui é uma chave, que eu posso buscar o resto das informações lá na view, vou fazer um join com a view. Vou fazer o join aqui, ó, com a minha UVW, pessoa física e jurídica. Pessoal, como o nome aqui é muito grande, ó, para eu ficar usando ele assim dessa forma, acaba ficando meio difícil. Então eu posso colocar apelidos para as tabelas. Tá? Então o que eu vou fazer? Ó, a filial eu vou chamar de
vou apelidar, ó, ela é a FIO de filial abreviada, e a view de pessoa física e jurídica eu vou chamar de PES de pessoa. Então eu falei que eu tenho fazendo select nessa tabela e juntando com essa. Aí vem aquela pergunta, qual é o campo que faz a ligação entre essa tabela e essa tabela? Tem que informar aqui na frente agora qual é esse campo. Então eu vou falar a palavra on, que é onde, na tabela de filial, ponto, o campo ID pessoa filial for igual na tabela de pessoa física e jurídica, que é minha view, ponto, o campo ID pessoa. O que isso significa? Que na tabela de filial, se eu tiver filial 5, por exemplo, que é o que eu mostrei para vocês, ele vai vir, vai entrar dentro dessa tabela aqui, dessa view, que é a nossa visão, que tem a junção de todas as tabelas de pessoa física e jurídica, vai procurar o 5 aqui dentro. Então, onde o ID lá dentro da view for 5, se ele encontrar, ele vai juntar as duas tabelas e vai trazer o resultado para mim. Podem deixar tudo na mesma linha aqui, ó, se vocês quiserem. Eu gosto de deixar assim, mas eu vou pôr na frente só para vocês conseguirem visualizar. Vamos ver como é que está o resultado até agora? Então, vou grifar e vou executar. Eu grifo aqui para não... Porque se eu não grifar, ele executa o create inteirinho, ele cria procedure, mas eu não quero, eu quero só ver se o corpo dela está funcionando. Então, eu grifo o corpo e vim aqui em execute ou F5. Olha lá que legal. Ele já trouxe, olha lá. O ID da pessoa filial é da tabela de filial. Aí ele juntou aqui, ó, fez o join com a view, lembra da view da última aula? Olha lá, trouxe o ID da pessoa, o tipo que é 2, olha lá. Quer dizer, a filial 5, ela é uma pessoa jurídica. Ó, esse é o CNPJ dela. E aqui está o nome dela. Ah, Drauzio, mas como é que você sabe se é um CNPJ aí? Bom, primeiro porque se está escrito que é jurídica aqui, pessoa jurídica é CNPJ. Tá? Então, automaticamente aqui tem um CNPJ. E o CNPJ ele tem 14, o CPF ele tem 11. Então, pelo tamanho você consegue identificar também. Tá? Então, eu tenho aqui a tabela. Agora eu posso pôr os campos. Ah, vou querer todos? Não, eu não preciso do ID duas vezes. Ó. Tá vendo? Tem o ID da pessoa filial e ID da pessoa. É o mesmo campo, só que em tabelas diferentes. Esses dois campos que faz a ligação de uma tabela com a outra. Mas eu não preciso exibir ele duas vezes, posso exibir um dos dois. Então vamos lá. Então vou falar assim, ó, que da tabela de filial, que é a principal, eu quero exibir o ID da pessoa filial. E aí da outra tabela, que é a tabela de pessoa, eu quero exibir o CPF CNPJ, quero exibir o nome, quero exibir o ID do tipo, quero exibir a descrição do tipo. Então agora eu selecionei quais campos eu quero esses campos aqui, ó. Não é todos mais, é só esses aqui. Então eu eliminei só o ID dessa tabela de pessoa, dessa view. Vou executar para ver, olha lá, ele trouxe todos os campos, só não trouxe o ID da pessoa que eu não coloquei na minha relação. E mudei a ordem também, tá vendo? Legal, tá pronto o select, agora falta só pôr o where aqui embaixo. Nesse caso, como só tem uma filial, está trazendo só uma, mas conforme o sistema for rodando, você vai configurando, vai aparecendo mais. Então vamos pôr o where. Então tem que usar esse parâmetro aqui, ó, como filtro da minha procedure. Então como é que eu faço o where? Então aqui embaixo eu vou colocar assim, ó, dá um enter. Então como é que fica em português? Ó? Selecione esses campos aqui que eu estou pedindo, da onde? Da tabela de filial, e faz a junção, junta para mim com a view de pessoa física jurídica para trazer os campos que eu preciso. Onde o nome da pessoa contém a palavra que eu vou informar. Então esse onde, como é que é onde em inglês? Where, onde, esse campo aqui, ó, pessoa.nome, contém. Como é que faz para saber se contém? Se eu colocar for igual, pessoal, igual a variável nome, ó, ele só vai trazer se for igualzinho. Se você errar um acento, uma maiúscula, minúscula ali, um pontinho, não traz. Então, normalmente, quando você vai trabalhar com nome, você não coloca igual. Você fala para ele procurar se esse nome existe dentro da palavra, dentro de qualquer uma das palavras do nome. Então, como é que eu faço isso? Eu utilizo o like do select. Ó. Like onde, quer dizer, onde a pessoa, o campo pessoa, dentro da view, contém a palavra que eu passei. Só que aí, para mim falar que pode ter qualquer coisa antes ou depois, eu coloco assim, ó, qualquer coisa mais a palavra que eu passei mais qualquer coisa. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, vamos supor que eu coloque aqui, ó,
Drauzio. Se eu colocar essa palavrinha aqui, ó, nome, pode ter qualquer coisa aqui e qualquer coisa aqui, mas tem que ter essa palavrinha no meio. Então, esse símbolo significa que a palavra que você digitar, ele vai tentar localizar dentro do texto completo. Não no começo nem no fim, no texto completo. E não importa o que tiver do lado esquerdo ou do lado direito. Tá? Independente do que tiver, se ele encontrar a palavra no banco, dentro da view, ele vai trazer essa informação. Tá? Então, se você ainda não estudou sobre like, dá mais uma estudadinha, vê mais uns exemplos, que é bem interessante esse recurso aqui do like, que é para procurar dentro de textos. Então tá pronto, pessoal, nossa consulta, nossa procedure. Deixa eu diminuir um pouco aqui para ela parecer completa. Então como é que ficou? Quero criar uma procedure chamada USP filial consultar por nome, onde o parâmetro de entrada vai ser um nome, uma palavra de 50 caracteres que eu vou passar para ele tentar localizar. As begin, aqui é o começo e aqui é o fim da procedure. E no corpo dela eu vou fazer um select, selecionar esses campos que eu marquei, lembrando que antes tem qual que a tabela que é, porque como eu tenho duas tabelas aqui, eu coloquei apelidos nela. Então essa filial eu chamei de fio e a view eu chamei de pessoa. Então dentro da tabela de filial pega esse campo e dentro da view de pessoa física e jurídica pega esses 4 campos. E aí eu fiz o from, sempre eu faço o from na tabela principal primeiro, que é de filial, e depois fiz a junção com a view de pessoa física e jurídica, onde a ligação entre as duas é o campo ID pessoa filial na tabela de filial e o campo ID pessoa na view de pessoa física e jurídica. E aí para filtrar a palavra que eu quero, eu usei o where, que é o filtro, onde dentro do nome da palavra da view de pessoa física e jurídica contenha qualquer coisa mais a palavrinha que eu estou procurando, mais qualquer coisa. E essa é a nossa procedure. E aqui o end para finalizar a procedure. Vamos executar para ela criar essa procedure no banco. Vou executar. Comando completado com sucesso. Vou fechar. Vou vir aqui nas minhas procedures para ver se ela criou. Então vou lá em Professor Drauzio, Programabilidade, História de Procedures. Ó, ela não está aqui ainda, eu vou dar um refresh, botão direito, refresh para atualizar. Aqui apareceu a nossa procedure, USP filial consultar por nome. E vamos testá-la agora. Então, vou no botão direito do professor Drauzio, New Query, vou abrir uma nova consulta. Lembrando agora do Ctrl Shift R para atualizar os objetos em memória para me ajudar. Apertei Ctrl Shift R. Então vamos lá, eu quero executar a USP filial. Tá vendo como que é legal a estrutura de nome que eu falei para vocês? Ó? Já aparecem as duas procedures de filial. Ó. Tem a filial consultar e a filial inserir. Fica uma embaixo da outra. E você vai trabalhar com filial, você já tem essa organização. Então eu quero consultar por nome, espaço. Quando eu dou um espaço aqui, ó, ele já fala que eu tenho que passar o nome aqui. Então vamos passar o nome, por exemplo, aqui. Vamos supor que eu passe aqui João. Será que tem alguma filial com o nome de João? Vamos executar. Ó, não encontro nenhuma filial com o nome de João. Ó. E se eu colocar Drauzio? Será que tem alguma filial com o nome de Drauzio? Vou executar. Opa, lá, encontrou. Ó. Por quê? Porque tem a palavra Drauzio no começo. Ó. Se eu colocar espaço 1, tá vendo aqui ó, que no final do nome termina com espaço 1? Ó. Qualquer palavra dentro do nome ele vai procurar por causa daqueles percentuais que eu coloquei. Ó. F5, olha lá, ele encontrou. Ó. Por quê? Porque tem esse caractere espaço 1. Então, tá vendo? Então, ficou pronta a nossa procedure de consultar por nome. Então, qualquer parte do nome que você informar aqui, ó, vamos por Zeca, ver se ele encontra alguma coisa. Ó, não encontrou nada, tá vendo? Então, ficou pronta a nossa procedure de consultar por filial. Pessoal, eu vou começar de forma fácil, tá? Então, criei essa procedure de consultar filial por nome. Na próxima aula eu vou criar a procedure de consultar filial por código. Já na outra procedure que eu for criar, eu vou começar a evoluir. Vou fazer uma procedure só que faz a consulta pelos dois campos, utilizando o if. E na outra, mais para frente ainda a aula, eu vou fazer uma procedure assim, bem complexa, que ela, no where dela eu passo os dois parâmetros e faço uma verificação se eles estão nulos. Tá? Então, como a gente tem várias opções, várias procedures para construir, eu vou dificultando o grau das procedures conforme eu for caminhando nas aulas. Então, na próxima aula, nós vamos construir a procedure de consultar filial por código.